Então, vamos aqui, ó. Ontem nós ficamos, né, aqui nesse exemplo, que eu pedi para vocês nomearem essa cadeia aqui, tá bom? Se eu perguntasse, se a gente só em olhar aqui, nós já iríamos definir que aqui nós temos um alcino, né, que é um hidrocarboneto que apresenta uma tripla ligação, né? Pronto. Então, aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar quem é a minha cadeia principal, né? E como eu tenho uma insaturação, né? Eu tenho que começar da minha extremidade, onde a minha insaturação está mais próxima, que é para os alcenos. E para os alcenos, as insaturações, elas têm mais prioridade do que uma ramificação, tá bom? Essa questão de ramificação que vai ter prioridade, isso é nos alcanos. Aí vamos aqui, ó. Então, aqui já está até numerado, né? Então, aqui vai ser meu carbono número 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Se eu descer para cá, vai ser 6, 7, né? Mas vamos aqui, seguir aqui. 5, 6. Se eu descer para cá, também vai ser 7. E se eu seguir aqui essa linha reta, também vai ser 7, não é isso? Então, a minha cadeia principal é a maior. Então, no caso, poderia ser essa daqui, poderia ser essa, ou então poderia ser essa aqui que eu enumerei, tá bom? Mas sempre lembrando que a cadeia principal é aquela que tem que ser, eu tenho que tentar colocar o maior número de carbonos possíveis, lembrando que quando eu tenho uma insaturação, no caso dos alcenos e dos alcinos, a minha insaturação, ela tem que estar na cadeia principal, a insaturação ela não pode ficar de fora, tá bom? Então, se eu reparar aqui, ó, no meu carbono 5, eu tenho uma ramificação, e no meu carbono 6, eu também tenho uma ramificação. Nesse caso aqui, eu tenho duas ramificações. Aí eu pergunto a vocês, essa minha ramificação, ela é igual? Não, ela é diferente. São ramificações diferentes, né? A gente já pode perceber que são ramificações diferentes, por quê? Porque uma eu tenho dois carbonos e na outra eu só tenho um carbono, né? Aí vamos lá. A minha ramificação que está ligada ao carbono 6, se vocês olharem aí na tabelinha de ramificações, que ramificação é essa, CH3? Metil? Metil, né? Metil, ou também chamado de metila. E que ramificação, agora vamos para a segunda ramificação. Que ramificação é essa que está ligada ao carbono 5 da cadeia principal? Que é a CH2, CH3. Se vocês olharem aí na tabelinha de ramificações. Etil? Etil, né? Pronto, então eu tenho duas ramificações. Uma é metil e a outra é etil. Então vamos lá. E quando eu tenho ramificações diferentes, como é que eu faço? Para quando eu vou dar o nome. Primeiro vem quem? Vem em ordem alfabética. As Primeiro vem a ramificações. ordem alfabética, né? Então primeiro vem o etil. Então deixa eu fazer aqui. Cadê? Né? Deixa eu ver, inserir. Inserir aqui caixa de texto. Primeiro vem a ordem alfabética, né? Então, no caso, o primeiro aqui vai ser quem? Vocês estão enxergando bem aí? Ou tem que dar mais um? Porque se não estiverem enxergando, eu dou mais um aqui. Por mim, tá de boa. Tá boa? Pronto. Então, vamos lá. No carbono 5, né? Eu tenho uma ramificação etil. Então, primeiro vai vir o quê? A minha ramificação que tem por ordem alfabética. Então, o E, ele vem primeiro do que o M, né? Na ordem alfabética. Tracinho, né? Então, metil. Etil, quer dizer. Né? Pronto. Vamos para a minha outra ramificação. A minha outra ramificação está ligada a que carbono da cadeia principal? Aí você vem olhar isso aqui, ó. Ele não está ligado ao carbono 6? Alane, a Oi. Evelyn disse que não tá entendendo. Evelyn? Uhum. O que é que tu não está entendendo, Evelyn? O que, Evelyn, não está entendendo? Não sei, ela só O mandou eu. lance,
É. da ordem alfabética, essa questão de ordem alfabética, Evelyn, é quando eu tenho ramificações diferentes. Aqui na explicação, você entendeu por que são ramificações diferentes? Porque uma eu tenho só um carbono e na outra eu tenho dois carbonos. Então, são ramificações diferentes. E quando eu tenho ramificações diferentes, quando eu vou nomear, primeiro tem que vir as ramificações para só por último eu dar o nome à cadeia principal. Então, quando eu tenho ramificações diferentes, eu uso a ordem alfabética. Então, o radical que vem primeiro é aquele que vem, a sua inicial vem primeiro lá no alfabeto. Aí eu tenho um etil, que começa com E, e tem um metil, que começa com M. Por ordem alfabética, quem vem primeiro? O E não vem primeiro do que o M no alfabeto? Então, o etil vai ser primeiro. A ordem alfabética é essa. Eu vou usar a ordem alfabética quando eu tiver radicais diferentes. Entendeu? Etil é, sim. Toda ramificação que tiver dois carbonos, ela é chamada etil. Se tiver um carbono, metil. Se tiver três carbonos, propil. Essa questão de ramificações usa o mesmo prefixo que a gente utiliza, o mesmo quadrinho de prefixos que a gente utiliza para dar o nome da cadeia principal, que é a quantidade de carbonos. Só que, como é que eu faço para montar o nome de uma cadeia, de uma ramificação? Eu uso lá, né, o prefixo com a quantidade de carbono e a terminação vai ser il ou ila. Tipo, esse CH3 aqui ele só tem um carbono. Quando eu só tenho um carbono, né, met, trata-se de uma ramificação, eu acrescento o il. Aí fica metil. Pronto? Alguém tem mais alguma outra dúvida? Vou seguir aqui. Então, vamos lá. Aí, no meu carbono 6, né? No meu carbono 6, eu tenho uma ramificação metil. Quer ver aqui, ó. Metil. Pronto, já nomeei todos os radicais que eu tenho, né? Que no caso são esse aqui e esse. Então, agora eu vou o quê? Para a cadeia principal. Na minha cadeia principal, eu tenho 7 carbonos. Quando eu tenho 7 carbonos, lá na tabelinha de prefixos, qual é o prefixo que eu utilizo quando eu tenho 7 carbonos na cadeia principal? Bora lá, terceiro ano. Quando eu tenho 7 carbonos, qual é o prefixo que eu utilizo? Hein, Evelyn? Hept. Isso. Hept, né? Então, quando eu tenho 7 carbonos, eu uso o prefixo hept. Aí vamos agora localizar a minha insaturação. A minha insaturação está no carbono 1, hein? A minha Não, insaturação, não. Então, não. se ela não tá no carbono 1, então é obrigatório eu localizá-la, né? Então, vamos lá. A minha insaturação está em que número? Tá entre o carbono 2 e 3. Aí eu coloco o menor número, né? Que no caso é o 2. Aí, bora lá. Quando eu tenho uma insaturação do tipo tripla, qual é o infixo que eu utilizo? Hino. E Né? Trata-se de um hidrocarboneto, né? Porque essa minha cadeia só tem carbono e hidrogênio, então o seu sufixo é O. Então, o nome desse composto é o 5-etil, 6-metil, heptidosino. Pronto. É isso que tem que fazer nessa cadeia. E lembrando também, né, que os alcinos sempre vai terminar em ino, alceno sempre vai terminar em eno, alcano sempre vai terminar em ano, alcadieno sempre vai terminar em dieno. Pode dar seguimento aqui? Pronto. Então vamos para o próximo. Isso aqui já está nomeado. Pronto, ó. Preste atenção aqui, ó, nessa minha outra cadeia, né? Primeiro passo que eu tenho que fazer, nomear, identificar quem é a minha cadeia principal. Só que eu já olhar aqui essa minha cadeia, eu preste atenção em quê? Que eu tenho uma insaturação.
Se eu tenho uma insaturação do tipo tripla, né? E eu vejo aqui que essa minha cadeia eu só tenho carbono e hidrogênio, então ela é um hidrocarboneto. Então só tem carbono e hidrogênio aqui nela, né? E como ela tem uma tripla ligação, eu já vou saber que aqui é um alcino, né? E se tratando de alcino, então a prioridade vai ser quem? A minha insaturação. Eu vou começar da minha extremidade, onde a minha insaturação está mais próxima. Aí, se você olhar aqui, eu tenho uma extremidade, né? Duas, três, quatro extremidades. Então, nessa minha cadeia aqui, eu vejo que tem quatro extremidades. Dessas quatro, qual é a minha extremidade mais próxima da insaturação? Nessa daqui, ó. Então, Alane, Evelyn fez oi, uma pergunta para a senhora. oi. Tá, Evelyn fez Evelyn. uma pergunta para a senhora no chat. Tá sim, Evelyn, ligada. Tá ligada esse aqui, ó. Esse CH3 está ligado ao carbono 4. Aí vamos lá. Então aqui está o carbono número 1, né? Então bora lá. Carbono 1, 2, 3, 4. Se eu subir para cá, fica 5, né? Então, se essa aqui for a cadeia principal, só tem 5. Vamos ver se a gente consegue montar uma cadeia maior. Novamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu seguir aqui reto, vai ficar 5, 6, 7. Então, por enquanto, a cadeia principal é essa. Mas vamos tentar ver descendo aqui quanto é que fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, ó, a minha cadeia principal, né? Aqui eu consegui colocar a maior quantidade de carbonos. E quando está se tratando de alcino, além de eu tentar colocar o maior número de carbonos, a minha insaturação tem que estar presente nela? Pronto, a minha insaturação está dentro da cadeia principal? Sim. Aqui é a cadeia que tem a maior quantidade de carbonos possíveis? Sim. Pronto, então agora eu já tenho a minha cadeia principal. Depois que eu tenho a minha cadeia principal, o segundo passo é numerar, né? Então aqui vai ser meu carbono 1, o 2, o carbono 3, o carbono 4, carbono 5, o 6, o 7 e o 8. Se eu reparar, esse aqui ficou de fora, né? E aqui também ficou de fora. Então, se não estão presentes na cadeia principal, eles são chamados de quê? Eles são chamados de radicais ou ramificações. Aí vamos lá. No meu radical, no meu carbono 4, eu tenho um radical de que tipo? CH3. Como é chamado um radical CH3? Uma ramificação. Não é metil? Né? Se você olhar na sua tabelinha aí, é metil ou metila. E já no meu radical 5, eu tenho uma ramificação aqui, ó, que aqui está faltando até um 2. Aqui é CH2, viu? Então, aqui, se eu tenho um radical CH2 e CH3, ele é chamado de etil. Tem radicais diferentes. Quando eu tenho radicais diferentes, eu vou o quê? Por ordem alfabética. Então, se eu tenho um metil e tenho um etil, por ordem alfabética, quem vem primeiro? O etil, né? Então, o etil está em que carbono? Está ligado ao carbono 5 da cadeia principal. Então, vai ficar 5 etil. Aí vamos lá para o outro radical. O carbono CH3, né, o metil, ele está ligado a que carbono? Ao carbono 4. Então, eu coloco 4 metil. Pronto, então já coloquei, já nomeei as minhas ramificações, agora eu vou nomear quem? Que por último? A minha cadeia principal, né? Aí eu vou o quê? A minha cadeia, todo o nome de uma cadeia principal ela é formado por prefixo, que é a quantidade de carbonos, infixo, que é o tipo de ligação que eu tenho entre os carbonos, e o sufixo, que é de acordo com a função orgânica, né? E a função orgânica aqui que nós estamos estudando é os hidrocarbonetos, e os hidrocarbonetos terminam com o O. Então vamos lá. Se eu tenho 8 carbonos na cadeia principal, o prefixo vai ser oct, né? Se você olhar na tabelinha, quando eu tenho 8 carbonos na cadeia principal, o prefixo é oct. Se você reparar, a minha insaturação, ela não é 3 aqui também.
aqui não tem nem como. Aí, não é 3, gente. Aqui é 2, viu, ó? Porque se vocês repararem, a minha insaturação está entre o carbono 2 e está entre o carbono 3. Se vocês forem colocar aí, ó, paga aqui, que aqui não é o 2. Aqui não é um 3, aqui é um 2, viu? Ela tá no meu carbono 2. Eu coloco o menor número. Se eu tenho o 3 e o 2, então o menor número aqui é o 2. Então vai ser 2, né? Porque eu tenho uma insaturação do tipo tripla, né? Como se trata do hidrocarboneto, a terminação é O. Então, o nome desse meu composto aqui é 5-etil, 4-metil, oct, 2-ino. Entenderam? Os demais. E aí? Estão conseguindo entender? É porque, como agora a gente vai começar com cadeias maiores, tá bom? Mas as regras sempre é a mesma. Primeiro, identificar a minha cadeia principal, depois, enumerar a minha cadeia principal. Em relação a essas classificações, a gente tem que saber que para cada classificação tem as suas regras, tá bom? Se você souber essas regrazinhas, eu acho que não vai ter muita dificuldade, não. Que as regras se eu tiver radicais diferentes, ordem alfabética. Se eu tenho radicais iguais, eu tenho que usar o prefixo. Se eu tenho 2 radicais iguais, eu uso o prefixo di. Se eu tenho 3 radicais iguais, o prefixo é tri. E lembrar que esses prefixos, eles não entram em ordem alfabética, tá bom? Por exemplo, se eu tenho um etil e um dimetil. Por ordem alfabética, muita gente pode colocar o dimetil primeiro. Porém, o prefixo di, que indica a quantidade de radicais que eu tenho igual, não entra, tá bom? O que entra é o nome do radical mesmo, a inicial do radical mesmo, que no caso o meu radical é metil. Então, o que vai levar em consideração é o M lá do metil, e não o di, que vai dizer porque eu tenho 2 ramificações do tipo metil. Lembrar também que os alcinos, a minha prioridade é a minha tripla ligação, a minha insaturação, né? Que em relação para os alcinos, prioridade vem a minha insaturação, depois a minha ramificação. Então, ramificação fica em segundo plano. Do mesmo jeito para os alcenos. A minha prioridade, a minha insaturação do tipo dupla, né? Em segundo plano, vem a minha ramificação. Já para os alcanos, eu tenho que começar da extremidade, onde a minha insaturação, a minha ramificação é mais próxima. Porém, se eu tiver uma cadeia que eu tenho 2 ramificações diferentes, eu tenho que começar da extremidade, onde está mais próxima a minha insaturação simples. E o que eu quero dizer em insaturação simples? É a menor. Por exemplo, se eu tenho uma ramificação com três carbonos e eu tenho uma ramificação com um carbono, qual é a mais simples? Hein, gente? É a com 1. Com 1. Então, o metil, a ramificação do tipo metil, que tem um carbono, ela é mais simples do que a ramificação que tem 3 carbonos, chamada de propil. Entenderam aí? Então, para os alcanos, se eu tiver só uma ramificação, então eu vou começar da minha extremidade, onde essa ramificação está mais próxima. Se eu tiver ramificações diferentes, eu vou começar da extremidade, onde a minha ramificação mais simples, então a minha menor ramificação, com menor quantidade de carbonos, estiver mais próxima. Entenderam? Então, os alcinos, gente, é isso. Então, a gente vai agora para os alcadienos. Vou passar aqui. Alcadienos começa aqui. E o que seriam os alcadienos? Os alcadienos, até o nome é esquisito. Os alcadienos, eles são hidrocarbonetos, onde eu terei a presença de 2 duplas ligações, tá bom? Então, se eu ver só uma dupla ligação, é alceno. Mas se eu tiver 2 duplas ligações entre carbonos, então aí eu já tenho um alcadieno. Em que os alcadienos, gente, eles são
utilizados no nosso cotidiano para em borrachas sintéticas. Pneu de moto, bicicleta, trator, do carrinho de corrimão que Daniele tem lá na casa dela, do carrinho de mão que Daniele tem lá no sítio dela. Então, lá, para a formação dessa borracha sintática, se utiliza os alcadienos. E como é que eu faço para a nomenclatura dos alcadienos? Eu até pedi para vocês copiarem isso daqui. Vocês que copiaram a definição de alcino? Oi, Evelyn. Não, copiar não. Então faz aí, abra aí o caderno de vocês. Ontem, Rebeca, eu corrigi a atividade do Classroom e expliquei os alcinos. Mas aqui eu vou dizer só dos alcinos que é muito rápido. Bora aqui, para vocês fazerem logo, porque tem muito aluno que diz que não abre, né? Aqui, ó, de alcinos. Pronto, para quem faltou ontem. Copia aqui a definição de alcinos. Alcino é chamado de grupo dos acetilenos. Copia aí no caderno de vocês. Cadê? Ó, Bianca tirou o print. Aí, se quiser, manda lá no grupo. Eu vou mandar o slide também. Copiar a definição de alcinos? Quando copiarem, avisem, tá bom? Para eu passar. Daniele falou. Daniele já fez. Quem mais? Davi. Ah, era Davi. Não era Daniele, não. Pronto. Era Davi, eu li Daniele. É, Assim, então vou pegar no pé de Daniel que tá até confundindo os nomes. gente, a gente tem que cuidar que Daniele ainda vai armar Arapuca ainda. Pronto, já pode. Já fizeram aí. Eita, Daniela, iludida é pior que doida, hein? Pronto, todo mundo já colocou aí a definição de alcino, né? Pronto. Então vamos aqui. Como é que eu vou mostrar agora como é que nomeia os alcinos? Aqui, ó. Nomenclatura dos alcinos é essa daí, ó. Copinha esse quadrinho também. Na atividade de hoje, tá no Classroom, eu vou colocar questões de alcinos e alcadienos, tá bom? Pronto, David já colocou aqui. Quem mais? Anne também.
Ó, gente, lembrando que o aulão, tá bom? De sexta-feira de pós-médio, vocês terão aulão de matemática, tá bom? No primeiro horário, das 10h10 a 11h10. Será com o professor Glériston. E das 11h10 às, às 12h10 será aulão de história com a professora Séfora. Aí é tanto que quem for ADM lá do terceiro ano, eu vou postar nos stories o, a arte do aulão, aí para vocês repostarem também, tá bom? Pode ser? Eu vou marcar vocês lá não sei se é, acho que é Letícia, que é o ADM do, do, do Insta da turma. Pronto, já fizeram, né? Ou é tu, Fagna? Que é? Ah, é as duas, pronto. Então eu marco lá e reposto. Pronto, Samira também. Então já fizeram aí como é que faz a nomenclatura dos salsinos, né? Então agora vamos fazer a dos alcadienos. Vou passar lá. Alcadienos. Pronto, ó. Aí, dos alcadienos. E quando vocês fizerem, avisem também que eu vou. E aí, fizeram? Rebeca já disse que fez. Rebeca. Gente, lá em casa tem uma. Avisar vocês de antemão, tem a Hortência tá grávida, aí o nome dos filhotinhos, se for irmãs gêmeas, vai ser Vanusa e Jussara. Aí tem Raquelzinha. Raquelzinha é tão bonitinha. Pronto, Fagner disse que. Quando vai olhar o quê, Fagner? Pronto, já pode passar agora para como é que faz a nomenclatura dos alcadienos? Pode, pode. Quem não disser quem acha que não pode, avise, viu? Pronto, ó. Esse daí. A nomenclatura dos alcadienos. Aí aqui, ó, no sufixo, que é o término da cadeia, como se trata de um hidrocarboneto, o sufixo vai ser O. Eita, Lívia Ellen. Nossa, ela tá presente, Jesus amado. Eu vou soltar fogos. Voltei lá, bebezinha. Alane, Sou eu. Oi. tem fórmula geral para os alcadienos ou é a mesma que usa nas outras? Os alcadienos. Os alcadienos têm um probleminha porque muitas vezes vai depender do radical. Eles não têm uma fórmula fixa. Deixa eu ver aqui. Entendi. Mas tem uma que geralmente usa, mas também vai depender da.
que é a mais utilizada. Vai depender da minha quantidade de, de ramificações que eu terei também. Ele não tem uma fórmula fixa, porém tem a mais usada. Ah, entendi. Vai ser a CN. Pronto. Deixa eu passar aqui para a nomenclatura. Aí. A dos alcadienes acho que é a mesma dos alcinos. CN H2N-2. Deixa eu ver. É a mesma dos alcinos. É, a dos alcadienos, é a mesma dos alcinos. A fórmula geral dos alcadienos. CnH2n-2. Ouviu, Davi? Agora tem que ter um Ouvi, cuidadinho. Alan. Tem que ter um cuidadinho quando tiver ramificações, tá bom? Que pode mudar. Mas Uhum, só que, tipo, você faça por essa. A gente vai fazer, né? No caso, por essa fórmula uhum. do alcino. E vamos tirar a prova dos noves, que é contar se realmente tá tudo ok. Mas usar do Ah, alcino. certo. Copiar aí essa nomenclatura dos alcadienos. Coloca o termo na cadeia. Sim, é ó, Rebeca. Qual é a questão da massa molar dos hidrocarbonetos? Essa questão da massa molar, Evelyn, vai depender de quantos eu terei lá, né? Quantos átomos de hidrogênio eu terei, quantos átomos de carbono eu terei. Não tem uma massa molar fixa, não. A Liana aqui disse que terminou. Mas eu sei, mas tipo. Não. A massa molar, assim, essa questão de massa molar, Evelyn, ela não é restrita só para hidrocarbonetos. Essa questão de massa molar, você vai ter uma questão que mais vai pedir massa molar é estequiometria. Estequiometria é um dos conteúdos que mais aborda a massa molar. Mas a massa molar tem questões pedindo isso? Questões relacionadas a hidrocarbonetos, não. Assim, pode ter um hidrocarboneto, tá bom? E lá ele vai estar junto para eu pedir a estequiometria daquele composto. Não, massa molar não. Este- Massa molar, não. Você poderia estar estudando algo relacionado à estequiometria. É mais estequiometria que pede massa molar. Eu vou utilizar massa molar quando eu estou trabalhando soluções químicas. Aí eu utilizo massa molar, mas hidrocarbonetos, ele pode ter dito a questão da fórmula geral, não? A fórmula molecular. Agora, massa molar, não foi fórmula molecular que falou? Que massa molar é mais estequiometria. Pronto, manda lá. Ele também vai depender do contexto, né? Que só estou entendendo que você disse que hidrocarboneto pede massa molar. Vai depender do contexto da questão, né? Vai que deu um hidrocarboneto e está pedindo a massa molar. Pronto, copiaram, né?
Pode passar? Pronto. Então, gente, para a nomenclatura dos alcadienos, vai ser prefixo, infixo e o sufixo. Prefixo, que é o número de carbonos. O infixo, que vai ser o tipo de ligação entre os carbonos, né? Como os alcadienos, né? Vou ter duas duplas ligações entre os carbonos, né? Como é que acontece? A IUPAC colocou a letra A, aqui que a gente vai ver no nome aqui dos compostos, ó. Pronto, aqui, ó. É dos alcinos, ó. Davi Menezes. Vamos lá. Eu tenho um composto, né? Que, por exemplo, o propadieno, né? Então, aqui, prop, eu tenho o quê? 3 carbonos. Dien, quer dizer que eu tenho duas duplas ligações. Eles estão colocando esse A aqui, que vocês estão vendo, para ficar melhor a pronúncia, para não ficar propidieno. Aí colocam o A por uma questão mais estética, entendeu? Aí fica propadieno. Vocês podem perguntar aqui, mas por que, Alan? Não tem um localizador. O propadieno, né? Como já disse, prop, eu tenho 3 carbonos, né? O propadieno é o menor é o alcadieno de menor cadeia, tá bom? Se perguntarem qual é o alcadieno de menor cadeia, é o propadieno. Não tem alcadieno com cadeia menor do que essa. Do mesmo jeito, se perguntarem qual é o hidrocarboneto de menor cadeia, no geral, é o metano, né? Que ele é o alcano de menor cadeia, que é o CH4. Qual é o alceno de menor cadeia? Aí é o eteno. Qual é o alcino de menor cadeia? É o etino. Aí tem esse outro aqui, ó. Buta 1,2 dieno. Ó. Bute, porque tem 4 carbonos, né? O A, para ficar melhor a pronúncia aqui. Então, com alcadienos, junto com o prefixo, você coloca a letrinha A, tá bom? Coloca o prefixo, que é a quantidade de carbonos, e acrescenta a letra A. E isso para os alcadienos. Aí aqui tem 1,2. Então, quer dizer que eu tenho uma insaturação do tipo dupla no carbono 1 e tenho uma insaturação do tipo dupla no carbono 2. Dien. Por que é dien? Porque eu tenho duas insaturações do tipo dupla. Quando eu tenho, lá nos alcenos, que eu tinha só uma insaturação do tipo dupla, eu não só colocava em, não é isso? Nos alcadienos, como eu tenho duas, aí vem o prefixo di. Por isso é di em. E o O é porque é um hidrocarboneto. Do mesmo jeito acontece aqui, ó. Penta 1,3 dieno. Por que pente, Alane? Porque tem 5 carbonos. Acrescento o A com prefixo, né? 1,3. Quer dizer que no carbono 1 e no carbono 3 dessa minha cadeia, eu tenho insaturações do tipo dupla. E como eu tenho duas, por isso aqui o prefixo di. Então, di em. Trata-se de um hidrocarboneto, porque eu só tenho carbono e hidrogênio, então a terminação é O. Então, entenderam aí como é essa questão dos alcadienos? Não, Evelyn, não precisa fazer essa tabela, não. Tá fazendo, é? Quem é que tá fazendo? Não, mulher, mas quando é para copiar, eu aviso. Mas espera, deixa eu só fazer um exemplo, porque só falta 3 minutos para vocês irem para a aula. Deixa a gente fazer um exemplo. Ó, aqui, ó. Né? O propadieno, né? Se vocês verem aqui, ó. Tanto se eu começar... Aí, preste atenção. Nos alcadienos, eu também tenho que levar em consideração, né? As minhas insaturações. Eu tenho que deixar essas minhas duas insaturações no menor número possível. E lembrando também que essas minhas duas insaturações têm que estar presentes na cadeia principal. Então, aqui, se vocês olharem o propadieno, né? Se eu começar da minha esquerda
para a minha direita, a minha insaturação vai ficar no carbono 1 e vai ficar no carbono 2. Se eu começar da minha direita para a minha esquerda, também vai ficar no carbono 1 e no carbono 2. Então, nesse caso aqui, tanto faz a ordem que eu vou começar, né? Aí, como é que eu faço? Não é o prefixo? Quantidade de carbonos? Aí eu conto, ó. 1, 2, 3 carbonos. Prefixo, prop. Trata-se de um alcadieno, eu vou e acrescento a letra A. A minha saturação aqui, a primeira, está entre o 1 e o 2, então eu coloco o menor número, 1. A outra está entre o 2 e o 3, coloco o menor número, 2. Se eu tenho duas insaturações, então eu coloco di. Essa minha insaturação é de que tipo? Dupla. Quando eu tenho uma ligação dupla, se eu for olhar lá naquele quadrinho de infixo, quando eu tenho dupla ligação é em. Só tem um carbono, o hidrogênio é um hidrocarboneto, então eu acrescento o O. Então, esse meu composto aqui é o propa 1,2 dieno. Preste atenção. Em relação aos números, eu tenho que ser do menor para o maior. Por exemplo, aqui eu estou querendo dizer o seguinte, se eu colocar 2,1, está errado, tá bom? Sempre é do menor para o maior. Aí vamos aqui, ó. Ó. Se eu começar aqui da minha direita para a minha esquerda, as minhas insaturações vão ficar no carbono. Aqui vai ficar 1, 2, né? Vai ficar entre o carbono 2 e 3, então é 2. Então, vai ficar no carbono 2 e aqui vai ficar no carbono entre o carbono 3 e 4. Então, vai ficar no carbono 3. Então, se eu começar da minha direita para a minha esquerda, a minha insaturação vai ficar entre o carbono 2 e o carbono 3. Porém, se eu começar da minha esquerda para a minha direita, vai ficar no carbono 1, não é isso? Ó, que aqui está entre o 1 e o 2, o menor número, então vai ser o 1. E também vai estar entre o carbono 2 e o carbono 3. Eu coloco o menor número, que é o 2. Então, se eu começar da minha esquerda para a minha direita, vai ficar entre o carbono 1 e o carbono 2. E se eu começar da minha direita para a minha esquerda, vai ficar entre o 2 e o 3. Então, né, tem que ser o menor número possível. Então, é da minha esquerda para a minha direita. Aí, vamos lá, enumerei, né? 4 carbonos, qual é o prefixo? But, né? Como está se tratando de um alcadieno, porque como é que eu já sei que é um alcadieno? Porque eu vejo duas duplas ligações. Aí, junto ao meu prefixo, eu tenho que colocar a letra A. Aí, vamos agora localizar a minha dupla ligação. Está no carbono 1, né, que é o menor número, e está no carbono 2, 1,2. São duas duplas ligações, né, eu coloco o di. Essa minha dupla ligação é de que tipo, né? Dupla. Essa minha saturação não é tipo dupla, então eu coloco em. Trata-se do hidrocarboneto porque eu só tenho hidrogênio e carbono, então eu acrescento O. Então, os alcadienos é isso. Estão entendendo isso, não? Em relação ao quê? Quando vai nomear, é Fagner. Fagner. Esse negócio da direita para a esquerda, Fagner, é porque, tipo assim, eu tenho começado a minha extremidade mais próxima, né? Se você seguir aqui essa setinha, aqui não é a minha esquerda, então, se eu começar, aqui é a minha esquerda para a minha direita. Já aqui é a minha direita para a minha esquerda. E quando a gente está se tratando de alcadienos, alcenos, alcinos, eu tenho começado a minha extremidade onde a minha insaturação está mais próxima. Se você olhar aqui, a minha direita para a esquerda, ela é mais próxima da minha insaturação ou a minha esquerda para a minha direita, a insaturação está mais próxima? Qual é a que está mais próxima? É a minha esquerda, da esquerda no sentido para a direita, ou da direita no sentido para a esquerda? Qual é a que as insaturações estão mais próximas? As duplas ligações estão mais próximas. De qual extremidade? Da esquerda para a direita, ó. Aqui ela não está mais próxima, ó. Da esquerda para a direita. Aí eu vou começar a enumerar daqui, ó. Então, aqui vai ser o carbono 1, o 2, o 3 e o 4. Aí, como eu vou nomear os alcadienos? Prefixo, que é a quantidade de carbonos, eu tenho 4. Então, é but. Trata-se do alcadieno, então eu tenho que sempre lembrar em colocar essa letra A juntamente com o meu prefixo.
Aí vamos lá. As minhas duplas ligações está entre o carbono 1 e 2. Eu coloco o menor número, que é 1. A minha outra está entre o carbono 2 e o carbono 3. Eu coloco o menor número, que no caso é o 2, né? Eu não tenho duas duplas ligações, então eu coloco di. As minhas insaturações no tipo dupla, então eu coloco em. Trata-se de um hidrocarboneto, então eu vou colocar o O. Então, o nome desse meu composto aqui é buta 1,2 dieno. É isso. Então, deixa eu fazer logo aqui a chamada com vocês, gente. Eita, aula de Paloma. Anne, fala só aqui no chat, ou então diz oi. Cadê Anne? Bianca. Cícera. Aí os que já for dando presente já podem ir saindo, tá bom? Para ir se caminhando para a aula de Paloma.